Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trivial Gourmet e hoje eu vou pagar uma dívida para vocês. Sabem o que é isso daqui, né? Isso daqui é batata doce, um carboidrato rápido, coisa para quem adora malhar. E a gente vai fazer hambúrguer de batata doce, vai fazer um pão de mandioquinha, de batata baroa, vai fazer uma segunda versão do nosso requeijão vegano e vai fechar isso tudo em um lanche lindo no final do programa. Então vamos direto para o nosso hambúrguer de batata doce. Olha aqui, eu vou pegar uma panelinha e aqui eu tenho 6 colheres bem cheias de quinoa branco lavado, tá? As pessoas às vezes me dizem, poxa, mas como é que você lava quinoa? Porque quinoa é muito pequenininho, ele cai na peneira, né? Se você puser numa peneira para lavar, no escorredor de arroz, sua quinoa vai toda para a pia. Então você não pode lavar dessa forma. O que a gente usa então para lavar a quinoa? Eu uso, gente, um saquinho de musseline, ó, um tecido. Esse tecido dá perfeitamente para você pôr a quinoa aqui, liga na água e ainda faz movimento assim nela, fazendo ela tritar e ela fica bem lavada, tá? Então o que a gente faz? Eu coloco aqui a quinoa com água e vou deixar ela ferver com sal alguns minutos para ela ficar molinha. Enquanto isso, eu já cozinhei a batata doce. Ela já está aqui pronta para ser utilizada. Eu só vou descascar. Poxa, Fábio, mas você não descascou antes de cozinhar? Não, eu não descasquei, porque se você descasca, você tem uma entrada de água maior na batata doce. E se entrar mais água na batata doce, você vai ter mais dificuldade para acertar o ponto do seu hambúrguer. Então a gente cozinha a batata com casca, tá? Mesma técnica que a gente usa, por sinal, quando a gente faz batata asterix para fazer nhoque, né? Você não deve descascar a batata asterix para depois cozinhar. Então eu vou ligar aqui a quinoa, tá? Daqui a pouquinho eu já ponho um pouquinho de sal e vou descascar essas batatas. Assim que eu estiver, gente, com as batatas moídas, eu vou processar essas batatas usando este mix aqui, que me ajuda a não sujar muita coisa na cozinha, né? Porque é interessante você cozinhar sendo organizado e quando você acabar o serviço tá tudo limpinho, né? E eu vou descascar as batatas doces e vou processar nesse processadorzinho. Eu vou ter um pirê de batata doce. Enquanto isso, cozinhando o quinoa, tá? Olha aí, descascando rapidamente, usando uma faca de cerâmica aqui, uma faca gostosa de trabalhar com ela, né? E a gente corta assim, ó, e coloca dentro do processador, tá? Daqui a pouquinho eu já vou estar com as 4 batatas doces processadas, quinoa vai estar cozido, né? E aí a gente retoma desse ponto. Opa. Olha que legal. Muito mais fácil do que sujar um dispositivo grande. Volto daqui a pouquinho com a batata doce já amassada para a gente juntar os outros ingredientes e montar o nosso hambúrguer. Voltamos agora. E eu tenho aqui, olha, a minha batata doce já transformada em um pirê. Eu tenho aqui as minhas colheres de quinoa e eu usei novamente o saquinho para poder escorrer a quinoa, né, sem perder tudo isso. Você não pode usar, realmente, se você usar aqui uma peneira, ela passa. Aqui não é tão pequenininho que passa pela peneira. Então a gente usa um saquinho de tecido, ó, e pronto. Ela tá toda separada aqui. Vou deixar ele aqui. Vou colocar, gente, 1,5 colher de salsinha liofilizada, desidratada. Olha, coloco aqui. E agora a gente vai mexer muito bem isto, transformando isso na massa do nosso hambúrguer, tá? Assim que ela estiver bem homogênea, a gente já vai montar eles nas nossas assadeiras. Porque vocês não querem fazer um hambúrguer que seja frito, né? Se você fizer ele frito, você acabou com as propriedades legais dele e inundou ele de óleo. Isso a gente não quer. Então a gente vai fazer hambúrgueres assados, tá? Agora é a hora também, gente, que vocês vão temperar o hambúrguer de vocês. Olha,
já tinha um pouquinho de sal na quinoa. Vou pôr mais um pouquinho de sal, sal marinho. Não utilize outro tipo de sal, né? E você vai escolher os temperos que você gosta. Eu vou colocar só um pouquinho nesse hambúrguer de pimenta caiena, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta caiena. Ela é forte, né? É a pimenta que se usa na Índia. Colocar um pouco também de cúrcuma para melhorar as propriedades desse hambúrguer, né? Ele vai ser um hambúrguer anti-inflamatório, vai ser um hambúrguer anticancerígeno, né? Então é muito legal. E para dar aquele sabor que eu curto muito, que me lembra da Índia, vai curry, tá? Puxa, Fábio, mas eu não gosto. Tudo bem, esse daqui é o meu, você vai fazer o seu, você põe no seu o que você gosta. Não precisa seguir exatamente a minha forma de temperar. Essa é a minha, né? Então a gente vai aqui mexer bem e quando tiver bem homogêneo, eu volto com vocês para mostrar como é que eu monto ele, tá ok? Fica comigo. Voltando agora, eu queria explicar um detalhe para vocês. Se a sua massa de hambúrguer não der ponto, você vai utilizar flocos de quinoa. Eu utilizo, vocês sabem, eu utilizo a marca JP Pereira. Tanto para quinoa, quanto para chia, quanto para flocos de quinoa. Você vai usar flocos de quinoa até acertar o ponto da sua massa de hambúrguer. E aí, gente, tem um dispositivo aqui que é muito legal, que eu queria apresentar para vocês. Olha que interessante, ó. É um potinho plástico, tá? O que eu faço nele? Eu venho, pego este dispositivo aqui, ó, e passo um pouquinho de azeite por dentro dele. Assim, tá? Coloco aqui dentro, tá vendo? Passei o azeite e coloco aqui dentro. Passo o azeite aqui por baixo, olha. Esse dispositivo é da Tapeware e ele vende em muitas lojas aí. Eu comprei, para ser muito sincero para vocês, comprei pelo Mercado Livre, tá? Então aí você vai pegar a sua massa, vai colocar aqui dentro, ó. E você, com este prensador, você faz este movimento aqui. Como eu passei um pouquinho de azeite, na hora que eu tiro, ó, ele tira com a maior facilidade. E daí eu removo esta lateral. Gente, hamburguinho de batata doce com quinoa e com salsinha, tá bom? Aí, olha que legal, você pode pôr outra em cima e já monta o segundo hamburguinho. E você pode pôr tudo isso para congelar. Quando você está afim de um hamburguinho, você só tira e você pode inclusive fritar se ele estiver congelado. Nós vamos fazer diferente, já que nós vamos fazer pão, então a gente vai colocar tudo na assadeira. Vou virar esse daqui aqui, ó. Ele se solta, né? Vamos lá? O outro hambúrguer vem aqui, ó. Pra que fritar, gente? Pra que colocar óleo na vida de vocês? Não coloca óleo, não. E outra coisa que eu queria contar pra vocês enquanto eu vou fazendo o hambúrguer, tá? Queria contar pra vocês o seguinte. Vocês conhecem óleo de milho, não conhecem? Legal. Vocês conhecem uma planta chamada milho, não conhecem? Ótimo. Vocês conhecem óleo de soja? Vocês conhecem uma planta chamada soja. Que legal, ótimo. Quem aí conhece uma planta chamada canola? Essa planta não existe, tá? Essa planta não existe. Canola é uma abreviação para Canadian Oil e mais alguma coisa lá que eu não decorei aqui. Mas é o seguinte, o óleo de canola é feito a partir de uma outra planta chamada couza, que é extremamente tóxica e que passa por um monte de processos para ficar razoavelmente saudável. Ou seja, não utilize óleo de canola, por favor. Tá bom? Procura usar azeite, gente, e procura fugir da fritura. Você não precisa fritar as coisas, tá bom? Então, ó, um pouquinho de azeite aqui. E a gente já prensa. Assim que eu acabar de montar todos, eu vou colocar em cima de cada um deles. Eu vou fazer assim, ó, soltar aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, quando eu acabar de montar todos, eu vou colocar uma fatia de tomate em cima de cada um, certo? E ele vai desta forma aqui pro forno, tá bom? Então, vou acabar de montar, vou colocar as minhas fatias de tomate.
e já volto com vocês. E agora a gente vai fazer o nosso pão, tá? Bem rapidamente, vai ser dividido esse bloco em alguns cortes, né? Porque são muitos detalhes. Olha, eu vou começar aqui com 4 tabletes de 15 gramas de fermento biológico, tá? Estou usando 60 gramas de fermento biológico. É uma quantidade razoável. Mas por quê? Porque a gente vai ter 8 pães enormes de hambúrguer. 8 pães. Não, acho que dá até mais, acho que dá 10 pães. E vamos usar 1 kg de farinha, então precisa de bastante fermento. Tenho aqui 2 colheres de açúcar mascavo. Coloca as 2 colheres no fermento, pega o garfo e vai amassar isso daqui até ficar uma água. Ele vai começar a se tornar uma água, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Acelera a câmera. Pode desacelerar essa câmera, volta aqui comigo. Então é o seguinte, ó, vocês viram, o fermento realmente ele vira água com açúcar, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu bowl da batedeira, vou colocar 1 colherada bem cheia de farinha de trigo branca, vou colocar 1 colherada bem cheia de farinha de trigo integral, um pouquinho mais de branca, tá? E vou juntar aqui o fermento, certo? O que eu estou fazendo aqui é um processo que a gente fala que é fazer uma esponja. Daqui a 15 minutos, gente, isso daqui vai estar completamente espumado, diferente aqui no fundo. E aí eu volto com vocês, com ele já ativado, e vou juntar, quando ele estiver ativado, a mandioquinha, certo? 500 gramas de mandioquinha cozida e transformada em pirê, tá? Usei o processador, transformei ele em pirê, mas é só mandioquinha. Vou juntar o restante das farinhas, que são 500 gramas de farinha de trigo integral, 500 gramas de farinha de trigo branca. E vou usar um truque aqui, ó. Isso daqui é chia. Quando você tem ovo em uma receita, você coloca a chia durante alguns minutos na água, essa chia vai ficar com aquela consistência de uma clara de ovo, certo? Ela vai gelatinar. E aí você usa a chia no lugar do ovo. Você vai melhorar violentamente a qualidade nutricional da sua receita. Quando eu conheci essa receita aqui, ela era feita com ovo. Hoje eu não uso mais, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, só vou dar 15 minutos para ativar o nosso fermento. Fica comigo.